Afinal, de onde vem essa ideia de um fantasma do comunismo? Essa ideia de uma ameaça comunista que assola o país? Será que ela tem um fundo de realidade? Será que ela faz sentido mesmo? Será que ela tem uma origem histórica? Ou ela é uma teoria da conspiração? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Então, se você gosta de temas assim, fique aqui que eu vou te explicar de uma vez por todas qual é a origem dessa ideia de um fantasma do comunismo, né? Dessa ideia de que é uma ideia que passa na cabeça de muita gente. Então, vem comigo que a gente vai aqui fazer uma análise histórica da origem desse mito, dessa ideia, dessa teoria da conspiração. Vamos aqui ver com detalhes de onde vem essa ideia de um fantasma do comunismo. Será que ele realmente está assombrando aí o país? Será que está assombrando mesmo ou é só delírio? Vamos ver. Então vamos lá, vamos aqui para nossa ideia aqui. Eu vou botar até o livrinho aqui. Hoje, o homenzinho que gosta, né, de assombrar. Gente, tá certo que ele não é tão bonito, mas será que é só a feiura dele, né, que assusta? Porque tem muita gente que tem medo. Parece assim que espanta um montaréu de gente, né? É o tal do Marx. Mas vamos lá. Será que o comunismo mesmo, ele faz um fantasma? Será que o fantasma do Marx, o fantasma do comunismo, anda assombrando? Da onde veio essa ideia? Olha, gente, fato é que a ideia de um fantasma do comunismo ou de uma ameaça comunista, embora ela tenha ficado muito popular nos últimos anos, né? Sobretudo com o bolsonarismo, mas eu acho até antes um pouquinho, ela já estava aqui no papo do povo, né? Com o Olavo de Carvalho falando isso várias vezes e tal, mas eu acho que com o Bolsonaro vem mais a cena e também com a questão da Venezuela e tudo mais. Mas fato é que essa ideia de um fantasma do comunismo não é nem um pouco nova no Brasil, não é nem um pouco nova no Brasil. E aqui a gente vai mostrar como que essa ideia ela é bem antiga e nem é nacional, nem é brasileira, embora esteja no Brasil, ó, há uma cara. Então vamos aqui explicar a origem histórica disso, como que essa ideia de uma ameaça comunista está presente no debate político nacional há muitos anos e como ela foi importada de outro país. E é para lá, direto para esse outro país, que a gente já vai direto. Sim, a ideia de uma ameaça comunista, ela vem importada de um outro país. É isso mesmo. Ela vem importada dos Estados Unidos, de algo que é muito conhecido pelo nome Red Scare. Isso, Red Scare, aqui eu vou traduzir como uma ameaça vermelha, né? E o que seria esse Red Scare? O Red Scare, ele foi um movimento, ele pode ser classificado como dois períodos, né? O First Red Scare e o Second Red Scare, a primeira ameaça vermelha e a segunda ameaça vermelha, que engloba aí duas ameaças vermelhas. A primeira ameaça vermelha, ou a primeira ameaça comunista, ela seria aquela ali logo na primeira década do século passado, logo depois da Revolução Russa em 1917. Né? Você tem a Revolução Russa em 1917, que instaura a União Soviética, e a instauração da União Soviética, de um Estado socialista, coloca o mundo em certo estado de alerta. Vários países ficaram, caramba, será que agora nós vamos nos tornar socialistas? E pega de pronto os Estados Unidos, né? Vários lugares dos Estados Unidos vão ficar muito em alerta, mas muito em alerta. E aí nos Estados Unidos, logo 2 anos depois, nós vamos ter um marco que vai botar ali, historicamente, vai ser muito importante, que é uma manifestação grevista, um movimento de greve na cidade de Seattle, que ali vai ser um grande marco para o Red Scare. Essa manifestação de Seattle, ela vai terminar, obviamente, em pancadaria, vai dar muito problema. E aqui nós temos o que vai ser, obviamente, a ameaça comunista. O que vai ser a ameaça comunista? E eu não vou fazer mais delongas. A ameaça comunista vai ser, nesse primeiro momento, o grande medo daquelas ideias que tiveram muito aceno na Rússia, né? De o Estado se tornar um Estado comunista. O problema é que ela chega nos Estados Unidos, e isso vai virar meio que uma histeria nacional. Então tudo ali vai ser, meu Deus, será que nós, americanos, vamos nos tornar um país comunista, um país socialista? E aí, trabalhadores vão ser perseguidos,
sindicatos vão ser perseguidos, né? Grevistas vão ser perseguidos em nome dessa ameaça comunista. Aqui a gente começa a ter a toada do que vai ser esse Red Scare, entendeu? Então, se no fundo começa com um certo medo, um certo temor, logo esse movimento vira uma histeria com pouco fundamento na realidade. Aquilo que era um pequeno movimento grevista se torna, tá vendo? Eles estão fazendo greve porque eles querem instaurar um comunismo igual na Rússia. E aí dá problema, e aí isso vai ser ali a toada desse primeiro movimento ali da ameaça comunista, né? E isso vai ser, assim, marcar a história americana. E vai depois ter um segundo momento na história americana. Que segundo momento é esse? Obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro momento do Red Scare, dessa ameaça vermelha dos Estados Unidos, foi, obviamente, logo depois da instalação da União Soviética. O segundo momento, obviamente, vai ser depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que aí nós temos, sim, os Estados Unidos como uma potência e a União Soviética como uma outra potência. O Estado nazista acabou, foi derrotado, e aí nós temos a Guerra Fria. E aí vai ser um pânico, um delírio geral. Vários americanos vão achar que a União Soviética está espionando os Estados Unidos. Vai ser criado um comitê paralelo, o Comitê de Ameaça, Comitê de Ameaça Atual. Essa é a tradução correta, assim, do inglês, mais direta. Comitê de Ameaça Atual, que existe até hoje, né, formado por cidadãos e membros da sociedade, para ver se o comunismo está invadindo os Estados Unidos. Enfim, vai ser uma histeria dessa ameaça comunista e vai influenciar, inclusive, governos americanos, né? Muito governo americano vai ser influenciado por esse comitê. Então vai haver toda uma cena americana com medo dessa ameaça comunista, né? Inclusive, durante muitas décadas, vão achar que o comunismo instaurou, isso não faz nenhum sentido, tá, gente? Já vou dizer aqui, mas que o comunismo instaurou com todas as aspas, gaysismo nos Estados Unidos. Sim, que a bandeira homoafetiva, a bandeira LGBT, foi uma implantação comunista nos Estados Unidos. É um delírio, assim. O comunismo representaria todo o mal da sociedade americana. Era um delírio, era uma histeria, né? Que tinha pouco fundo de validade. E aqui eu já vou botar um pouco do que eu acho bastante disso e do que a história, dos elementos históricos tem. A gente vai voltar para o Brasil logo. Fato é, assim, que eu, quando era mais jovem, eu adorava uma teoria da conspiração. Eu gostava muito. Confesso que eu gostava. Teorias da conspiração, teorias da conspiração, elas são muito bacanas, elas são muito férteis, são muito imaginativas, né? Elas são bastante fantásticas, elas convencem bastante. Eu, quando era criança e adolescente, eu adorava uma teoria da conspiração, achar que, por exemplo, tinha várias revistas, tem até hoje, até publiquei no meu Instagram, quem não me segue pode seguir, tá aparecendo aqui, ó, quem quiser fazer perguntas, eu sempre boto caixinha de perguntas lá no meu Instagram, tá aqui, o link, mas coloquei uma série de revistas que eu tinha, na década de 80, 90, que eu herdei do meu irmão, sobre OVNIs e tal, sobre o Egito. Ou seja, teorias da conspiração, elas sempre encontram respaldo. E aí, o Red Scare, uma ameaça comunista, ela vai nessa onda, né, de explicar que há uma ameaça comunista, mas encontram pouco fundamento na realidade. No Brasil, essas teorias elas vão ter um grande respaldo histórico, e é aqui que é bem interessante a gente ver como é que isso foi importado. Porque aqui a gente tem uma história bem interessante e bem rica de detalhes e documentos. Aí, Vinícius, você está defendendo os esquerdistas. Não, detalhe, gente, aqui tem documento. Por exemplo, nós temos no Brasil o seguinte: você tem o primeiro movimento da ameaça comunista no Brasil, ou do fantasma do comunismo, ele surge e é pontual numa coisa. Se nos Estados Unidos foi no movimento da greve de Seattle, no Brasil vai ter uma coisa que vai marcar a ameaça comunista. E é o seguinte: a Revolução Soviética acontece em 1917. Em 1922, nós vamos ter a criação do Partido Comunista Brasileiro. E desde ali, vai ter problema no Brasil. Por quê? Porque os comunistas, quando eles criam um partido, eles vão encontrar resistência
de blocos políticos muito pontuais e relevantes no Brasil. Quem eram? Os religiosos católicos, que eram políticos fortes no Brasil, que achavam que o comunismo ia contra os dogmas religiosos, contra a religião, então era importante. Os liberais, por motivos óbvios, né? Aqui não preciso nem dizer porquê, né? E os conservadores. Então esses três blocos políticos não vão aceitar o comunismo e o Partido Comunista, e vão começar a perseguir o comunismo, de certa forma. Então, com a criação de 22, começa ali todo o movimento anticomunista, que vai ter a sua derrocada, a sua máxima, em 1930, com algo que talvez você não conheça, ou se você estudou história conhece, que é o Plano Cohen. Plano Cohen. Para início, o que é o Plano Cohen? O Plano Cohen é a cara do que é a ameaça comunista no Brasil. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, criaram um documento fake, olha que doideira, um documento fake chamado Plano Cohen, para dar um golpe de Estado, que era o golpe que o Getúlio Vargas deu. Que documento é esse? Esse documento chamado Plano Cohen, teoricamente, teria sido criado pela Internacional Comunista, e neste documento chamado Plano Cohen, os comunistas teriam planos para dar um golpe no Brasil, com greves, incêndios, o escambau a 4. De posse daquilo, os militares foram e deram um golpe com Getúlio Vargas, né? Instauraram um Estado novo e proibiram o Partido Comunista no Brasil. Vejam, desde ali nós temos a proibição do Partido Comunista e de uma suposta ameaça comunista. Mas veja, desde o Plano Cohen, a gente sabe que esse documento foi forjado e que, no fundo, o que era essa ameaça comunista? Algo com uma justificativa para os militares tomarem poder com Getúlio Vargas, né? Então, assim, só que isso criou no imaginário popular uma ideia, desde o Plano Cohen, de que os comunistas haviam vindo para o Brasil, tinham interesses no Brasil. Mas isso nunca existiu. Foi um documento forjado. Passa-se isso, Getúlio Vargas, a ditadura Vargas acaba em 1945, com o suicídio de Vargas, inclusive, e aí a Segunda Guerra acaba também, e vem a Guerra Fria. E aí a gente tem outro movimento, com o fortalecimento da União Soviética, com os Estados Unidos fortalecidos, com várias outras coisas acontecendo, mas aí a gente tem, mais uma vez, a propaganda americana no Brasil. E a propaganda americana no Brasil vai, mais uma vez, fortalecer essa ideia de uma ameaça comunista. O medo de o Brasil se tornar uma... Não Venezuela. Naquela época era o medo de o Brasil tornar-se uma Cuba, com Che Guevara. Né? O Brasil vai se tornar Cuba, o Brasil vai se tornar uma Cuba. Hoje, mais ou menos, acontece a mesma coisa com uma Venezuela. Só que nunca se teve isso. E, mais uma vez, assim como foi no Estado Novo, mais uma vez os militares vão dar um golpe no Brasil. Um golpe, não tenho medo nenhum, vergonha nenhuma de falar que foi um golpe, para dizer, olha, vamos dar um golpe aqui no Brasil. Um golpe no Brasil para que o Brasil não se torne uma Cuba. Isso não tem nenhum referendo histórico, nenhum documento histórico prova isso. O Brasil não tinha respaldo nenhum da população para dar um golpe comunista. Não havia adesão popular ao comunismo. Nunca o Brasil teve na sua população um grande interesse comunista. Isso é fato, tá, gente? Fato histórico. O comunismo ele nunca foi popular de ter grande adesão, mas os militares aproveitaram esse movimento anticomunista, essa histeria para dar um golpe. 2 vezes aqui no Brasil. Então, para que serve, então, a ameaça comunista? Serve para serve como qualquer grande teoria da conspiração. Serve para encher nossa cabeça de fantasia, enganar a trouxa e dar golpes de Estado. Né? A mentira no meio político ela sempre tem boas pretensões, né? Ela sempre tem pretensões. Então, seja o que se diz, a gente sempre tem que se referenciar nos documentos históricos. E nós temos documentos históricos que nos provam isso. Felício, mais Olavo de Carvalho diz... Amigo, eu não confio no que eu estou dizendo, nem no que o Olavo de Carvalho está dizendo. Confio no que os documentos dizem. E hoje nós temos documentos do FBI que dizem que houve intervenção americana no Brasil, né,
para que, por exemplo, o Plano Condor, né? Tá tudo aqui no link desse vídeo, inclusive, documentos históricos que mostram isso, né? Então, assim, não existe ninguém inocente no mundo. Nem os Estados Unidos são inocentes, nem a União Soviética era inocente. Não tem inocente nesse parquinho. Mas a história é feita de registros históricos. E o que nós temos de registro histórico é que os registros históricos mostram que a ameaça comunista é uma histeria com pouquíssimo apreço. Na realidade, nós nunca tivemos uma ameaça comunista, pelo menos não uma ameaça nessa, né? De, olha, os comunistas vão vir aqui e vão dar um golpe de Estado, vão transformar o Brasil comunista, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Mas essa histeria, ela atendeu a fins políticos, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Fins políticos diferentes, aqui para dar golpes de Estado, e nos Estados Unidos para promover ali e juntar partidos políticos, sobretudo o Partido Democrata, né, que juntou e aglomerou os conservadores contra direitos trabalhistas na primeira metade do século passado e na segunda metade do século passado também. Combinado? Da onde vem, então, a ideia de um fantasma do comunismo? Do Red Scare americano, que depois passa aqui no Brasil, inclusive tem no Plano Cohen uma marca, e depois no golpe de 64 outra marca. É um traço do anticomunismo bastante vulgarizado, né? Essa ameaça comunista ela é bastante vulgarizada e tem pouco apreço histórico. Inclusive, tá mais presente hoje ainda, né? Será que os chineses vão dar um golpe? Os chineses querem tomar o Brasil comunista? Olha, eu acho que os chineses estão mais preocupados em tomar nosso din-din por outras vias do que querer transformar o Brasil em comunista, né? Essa é a verdade. Mas tem muita gente que acha, por exemplo, que os chineses querem transformar o Brasil em comunista, querem espiar os Estados Unidos, né, para transformar os Estados Unidos em comunista. Enfim, delírios. Ok? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. E se você quiser fazer filosofia de ponta, sem teoria da conspiração, sem maluquice Olavo Carvalhana, tem curso aqui, ó, no link da descrição, no primeiro comentário fixado, para você fazer história da filosofia, curso rápido aqui para você aprender as principais ideias da história da filosofia de forma rápida, mas eficiente e com alguém que entende, tem um doutorado nas costas para te ensinar. É isso, vou ficando por aqui, tchau, tchau, até a próxima.